Pessoal, depois da gente estudar lentes, a gente agora vai estudar os instrumentos ópticos que a gente pode fazer com as lentes. Primeiro, a lupa. A lupa é muito usada para aumentar os objetos. Então, a gente utiliza lente convergente, duas lentes convergentes para formar uma lupa. Então, para que a gente enxergue o objeto aumentado, o objeto ele tem que estar entre o foco e o centro óptico do espelho. A gente vai formar uma imagem real, direita e maior do que o objeto, pelo prolongamento dos raios de luz. Então, para a lupa, o objeto ele tem que estar entre o foco e o centro da lente. Agora, no microscópio, a gente tem duas lentes convergentes. A primeira a gente tem a lente objetiva e depois a lente ocular. Então, se a gente pegar um objeto muito pequeno, a luz proveniente desse objeto vai ultrapassar a primeira lente, vai formar uma imagem. Essa imagem formada ela vai servir de objeto para a segunda lente. Então, a segunda lente vai pegar a imagem formada pela primeira e vai formar uma segunda imagem que vai ser maior do que a primeira. E essa imagem é o que a gente consegue observar no microscópio. Então, o aumento da lente objetiva, que é a primeira lente do microscópio, ele é a imagem 1 formada sobre o tamanho do objeto. E o aumento da lente ocular, que é a segunda lente, é a imagem 2 dividido pela imagem 1. Então, o aumento total que a gente consegue no microscópio é o aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. O mesmo funcionamento do microscópio é o funcionamento da luneta. A luneta ela também é formada por duas lentes, uma objetiva e outra ocular. Agora, o telescópio ele tem um espelho côncavo e tem um espelho plano. Então, a luz ela vem, ela bate no espelho côncavo paralelo, dela é refletida. Na hora que é refletida, ela bate no espelho plano e assim a gente consegue observar a imagem. E por último, a gente vai ver como que funciona a nossa visão. Como a gente falou, o nosso olho é uma lente. Então, primeiro, a luz ela vem pela córnea do nosso olho, ela tem a curvatura dela para formar a imagem. Aí depois ela entra pela pupila que regula a quantidade de luz que vai entrar no olho. A gente tem um cristalino, que é a lente do olho, e a retina, onde é formada a imagem. Então, um olho saudável, ponto próximo, ou seja, o mais perto que a gente consegue enxergar com o olho com nitidez é 25 centímetros. E o ponto remoto é o infinito. Então, se qualquer objeto, por mais longe que esteja, consiga sensibilizar o nosso olho, a gente vai conseguir enxergar ele. Agora a gente tem os defeitos da visão. Primeiro, a gente tem miopia. Miopia é as pessoas que não conseguem enxergar de longe. O olho ele é maior do que deveria, então a imagem se forma antes da retina. Então a gente precisa de uma lente divergente, ou seja, a gente precisa que os raios de luz se formem na retina, não antes. Agora a hipermetropia é o contrário, o olho é menor do que deveria. Então a imagem ela se forma depois da retina, então a gente precisa de uma lente convergente, para convergir os raios para a retina. Presbiopia geralmente é uma doença que dá nas pessoas com 40, 50 anos de idade. Muito se fala que ela tem a ver com os músculos do olho, que ele acaba perdendo a eficiência dele e as pessoas não conseguem mais enxergar de perto. Elas precisam daqueles famosos óculos de leitura. E por último, o astigmatismo. Esse astigmatismo ele é um defeito na córnea. A córnea da pessoa tem uma deformação que forma múltiplos pontos da imagem. Então a imagem fica meio distorcida. A gente precisa de uma lente cilíndrica, que é o que? Se a gente pega uma secção de um cilindro e forma a lente, tem a parte curvada e a parte reta que é de dentro. Esse daqui é o que eu tenho no olho, astigmatismo. Só que o meu não é astigmatismo, é uma outra doença decorrente de cirurgia da miopia. Então o que acontece? Eu tenho o tamanho do olho normal, só que a minha córnea é deformada. Então forma múltiplos pontos de imagem no meu olho e acaba dificultando de enxergar. Só tudo bem? Professor, disso aí, seu olho, então nem óculos
Ah, eu tô indo um monte de médico para ver se consigo resolver, mas até agora o que falaram é usar lente.